Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das notícias, informações que vamos recebendo pela mídia, comentadas do ponto de vista de um cristão, tentando perceber o que podemos tirar de lições, não apenas recebendo a informação, mas tirando algo útil para as nossas vidas. As notícias sobre uma operação chamada Miríade da Polícia Judiciária encheram os nossos jornais com informação sobre um esquema de tráfico que envolvia diamantes, ouro e drogas, onde estavam militares e ex-militares portugueses que estavam colocados, em particular, na República Centro-Africana. Segundo o Ministério Público, houve uma denúncia já em 2019, feita por um dos intérpretes desta missão portuguesa na República Centro-Africana, e o trabalho foi feito a partir de... Inicialmente parecia que era apenas algo que envolvia diamantes, apenas, estamos a dizer, não pela insignificância, mas pronto, que envolvia essencialmente diamantes, mas as escutas vieram a revelar que havia um esquema bastante mais complicado, envolvendo outros militares, envolvendo civis, uma estrutura de transporte e depois a prática de outros crimes, como o próprio tráfico de influências e as burlas informáticas. Na prática, o que acontecia era que eram trazidos estes elementos, podiam ser diamantes, ouro, drogas, eles eram transportados em aviões militares e beneficiavam de um grande trunfo, que é que a carga transportada pelos aviões militares não era fiscalizada. Desta maneira, eles traziam da República Centro-Africana até Portugal, aterrando no aeroporto de Figo Maduro, transportavam por via terrestre estes produtos até a Bélgica, onde eles eram então vendidos, e este dinheiro depois era transformado em criptomoeda, portanto em moedas virtuais, o que tornava bastante mais difícil, digamos, acompanhar tudo aquilo que estava acontecendo. Fala-se em benefícios de 1,5 milhões de euros, mas também nas conversas e nas escutas falava-se na possibilidade de lucrar centenas de milhões de euros. Enfim, tratava-se de um grande esquema que envolvia estes militares. Triste, evidentemente, é claro que isto não expressa aquilo que é as Forças Armadas portuguesas que estão envolvidas nestas situações, mas evidentemente nos fazem questionar tudo aquilo que se passa. A necessidade deste tipo de intervenção, ou seja, de ter tropas europeias estacionadas em países africanos, tem a ver com a instabilidade política destes países. Lembremos que a maioria destes países em África tiveram as suas fronteiras delimitadas por potências europeias, na Conferência de Berlim, em que não esteve sobre a mesa a preocupação daquilo que se estava a fazer, em primeiro lugar pensando em África, ou seja, não se pensou nos povos africanos ou nas terras africanas para se fazer estas fronteiras. Ao delimitar estas fronteiras, obrigaram etnias rivais de séculos a viverem juntas, ao mesmo tempo que separaram etnias ou às vezes povos irmãos com fronteiras que não faziam sentido. E isto ficou estabelecido e desde então foi assim que ficou, e estes países são países que foram em grande medida criados ficticiamente, e quando nós olhamos para eles, países com dezenas de etnias diferentes, algumas que são inimigos mortais de longa data, obrigados a conviver e criando toda esta instabilidade que muitas vezes nós ouvimos e que acaba por ter como base as diferenças étnicas. A visão do cooperante, ou seja, do estrangeiro que está em África ali para fazer algum tipo de serviço, a visão do cooperante por parte do africano sempre foi e continua sendo que eles estão ali para ganhar alguma coisa. Não há sacrifício verdadeiro, porque mesmo que possa parecer que estão a se sacrificar ou deixar o primeiro mundo para estarem ali, a verdade é que se o estão a fazer é porque vão ter algum lucro com isto. E esta perspectiva do cooperante, que está ali apenas para tirar alguma coisa da terra, também faz com que a atitude do povo da terra não seja muitas vezes a melhor para com o cooperante. Exceção, poderemos dizer, em relação às missões religiosas, onde as pessoas são capazes de perceber que é um princípio religioso que faz com que se esteja ali. É triste que uma operação humanitária acabe por fazer isto, não é? Despertar este tipo de sentimento, mas infelizmente é o que nós verificamos no próprio terreno. Tivemos esta experiência de estar no campo e ver forças humanitárias de interposição militar de outros países de África dentro da Guiné-Bissau na altura da Guerra Civil,
e como estes militares que vinham de outros países para teoricamente manter a paz acabavam por abusar da população da pior maneira, utilizando os seus recursos, tirando os recursos da população para de alguma coisa beneficiar do pequeno poder que tinham. E todas estas questões nos fazem perguntar aquilo que é algo, um princípio cristão muito importante. Quais são os motivos pelos quais as pessoas fazem isto? A razão pela qual se deslocam para participar deste tipo de intervenções é realmente um objetivo de ajudar estes países, é ajudar a população, é ajudar a criar condições de paz para que se estabeleça a democracia. Segundo o Senhor Jesus, as motivações são fundamentais para aquilo que nós fazemos. Jesus foi muito claro em condenar mesmo atividades do mais alto nível espiritual, digamos assim, e importantes, porque elas estavam motivadas por intenções erradas. Lembramos, por exemplo, do Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus condenou a prática dos fariseus da beneficência, da oração e do jejum. Ora, 3 atividades que eram fundamentais para a religião judaica, que existem hoje em dia ainda na maioria das religiões do mundo, não apenas no cristianismo, e que são muito válidas. E porque Jesus as condenou? Porque o propósito, o objetivo que estava por trás da realização destas atividades era o lucro pessoal. No caso aqui, os fariseus lucravam com a fama de serem religiosos, lucravam com a atitude das pessoas para com eles, dando-lhes a classificação de serem pessoas muito piedosas. E Jesus dizia, se tem que dar uma esmola, se tem que dar uma beneficência, não toquem trombeta, não anunciem para toda a gente que vão fazer isto. Não venham para as manchetes dos jornais mostrar o cheque do dinheiro que vão dar. Se vão orar, não o façam publicamente, para que toda a gente fique impressionado com a vossa devoção. Se estão a jejuar, não fiquem com cara de semi-mortos, para que todas as pessoas possam perguntar. Ele diz, façam isto em secreto. Qual é o objetivo pelo qual vocês estão a fazer isto? Qual é o verdadeiro propósito? É ajudar as pessoas? Então ninguém precisa saber que vocês deram ajuda. É falar com Deus? Mas ninguém precisa saber que você gastou tempo a falar com Deus. Se a sua prática religiosa está voltada para Deus, porque você acredita que é Ele que de alguma forma vai recompensar, não procura a recompensa das pessoas, porque se o fizer, está a perder completamente o objetivo daquilo que cumpriu. Jesus ensinou que, diante dos nossos atos, nós deveríamos ter a preocupação de cumprir os 2 mandamentos principais que Ele estabeleceu, amar a Deus e ao próximo. Ou seja, em primeiro lugar, o cristão tem que ter sempre consciência de que os seus atos são feitos diante de Deus. Tudo aquilo que ele faz, Deus assiste. Não é apenas aquilo que se faz quando se vai a um local de religião, como um templo, não é apenas quando se está numa atividade religiosa que Deus assiste. O cristão não faz divisão entre aquilo que é chamado sagrado e secular. Toda a sua vida é sagrada, toda a sua vida está diante de Deus. O temor do Senhor tem a ver com consciência de que nós estamos a viver diante dos olhos do Senhor e por isso tudo o que fazemos é feito lembrando isto. E em segundo lugar, deve ser feito para o benefício do próximo. Ou seja, o benefício do próximo e o amor ao próximo significa que eu vou fazer o melhor para o outro, mesmo que isto implique em sacrifício para mim. Mesmo que eu até tenha que perder alguma coisa com isto, eu vou fazê-lo porque estou interessado em ajudar, porque o meu propósito é que o outro possa receber o melhor. E quando esta é a atitude, a consciência de que estou diante de Deus e a minha preocupação em realmente beneficiar o outro, mesmo que isto tenha alguma dificuldade para mim, eu estarei agindo de acordo com os verdadeiros princípios cristãos que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, resumindo toda a lei neste princípio, que é aquele pelo qual nós queremos viver. Ama a Deus de todas as tuas forças, todo o teu entendimento e ama ao teu próximo, como a ti mesmo.